um golaço com uma falha também. E aí o segundo gol vai ter um pênalti cometido pelo Lucas Moura, que fez a sua estreia ontem, até entrou bem. Agora, Arnaldo, Dorival fala, temos dificuldades e tudo mais, mas não é terra arrasada e blá, 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 e tivemos dificuldades nas conclusões. Na verdade, o São Paulo até concluiu pouco, não sei se a dificuldade foi exatamente essa. No jogo de ontem, o fato é que o São Paulo não vence há 5 partidas, está aí com 2 toneladas nas costas agora, com 2 decisões de mata-mata pela frente, e está por um fio. Está por um fio. Na verdade, depois de passar pelos resultados, as atuações, todos os times, exceção Botafogo, Bragantino, tem mais Cuiabá, tá uma série muito boa, tem oscilado. Agora, o São Paulo, particularmente nessas 5 partidas, a partir daí o Atlético fez o que normalmente faz um time do Filipão. Ele ia fazer se furou não a bola. Feito gol por 2 minutos. Com um gol ainda, furou a bola, caiu no chão. Aliás, é um cenário que o São Paulo vai enfrentar provavelmente na quinta-feira contra o São Lourenço, provavelmente na quarta-feira contra o Corinthians, que já entram com 1-0, né, com uma vantagem de um gol. E o São Paulo não soube lidar com isso. O São Paulo tem nessa fatia da temporada, esses 5 jogos, o pior momento da era Dorival, o pior momento coletivo dele, e a imprecisão nas finalizações rendem 3 jogos sem marcar gols. São Paulo marca gols há 3 jogos. E esse cenário, por um fio que você destaca, é isso mesmo, né? O São Paulo vai ter que jogar no pior momento da sua temporada 2 mata-matas entrando, perdendo, né? Tem muito time que está mal também, sim. Mas alguns, como os próprios adversários do São Paulo, ou o Corinthians na Copa do Brasil, já ganharam o jogo da ida. Então o Corinthians não precisa ganhar do São Paulo, o Corinthians precisa não perder. Eu acompanhei vocês aqui um pouco durante as férias dos reforços contratados naquela encruzilhada da temporada. A gente precisa ver se os reforços contratados terão jogos importantes para jogar, né? Porque se o São Paulo, no dia 16, tiver eliminado das 2 competições, eles vão jogar o Brasileiro com 20 pontos de vantagem para o líder, né? E 10 pontos da zona de rebaixamento. Né? É esse o cenário atual. Então, o São Paulo vive o seu pior momento. E agora, eu acho que tem aí, mais do que os reforços que não podem jogar na quinta-feira, o Caleri e o Luciano que não estão fazendo gol, o goleiro que falhou, o treinador Dorival Júnior, que chegou com o carimbo de melhor treinador brasileiro, tem um desafio pessoal nessa história toda, né? Dar uma alternativa ao time que se tornou previsível e muito mais frágil do que ele vinha sendo até então. O Igor Brunelli aqui, Marília, fala, vocês estão percebendo o Dorival está tendo a soberba da derrota? Fica falando da posse de bola ridícula do São Paulo. Está igual ao Diniz e principalmente ao Rogério Ceni. Eu vou lembrar um gesto que você costuma fazer sobre treinadores. Só uma coisa, essa foi uma expressão que eu cunhei. Eu usei aqui a semana passada. Você usou? Mas eu deixei bastante claro qual era o contexto do Diniz, do Rogério e dele. Sim. Usei a semana passada aqui, antes que houvesse uma comoção tricolor, inclusive da minha mãe. Mas aí a minha pergunta é a seguinte, eu lembro muitas vezes a gente falava sobre outros treinadores e falava, bom, pode? Já podemos criticar? Essa é a pergunta. Já podemos criticar o Dorival? Por exemplo, um exemplo. Ontem era um jogo com um time que tem o Hulk e um monte de jogador forte. Ele escala o Tales, que não jogava há um ano. E não é que ele vinha jogando 5, 10 minutos e agora... Não, ele entrou como titular no jogo com uma lua de 45 graus. E claro que saiu no intervalo. Enfim. Do Dorival ou não podemos? Nós não temos as informações suficientes para amenizar a crítica a essa escalação. Se a gente estivesse assistindo o treino e está vendo que o garoto está treinando já 2 semanas bem, essa crítica seria menor. Se a gente tivesse acesso, de fato, aos problemas médicos do São Paulo, a gente ia entender porque o Arboleda não jogou. E por que ele abriu mão de um meio de campo mais robusto ontem, ou mais forte, para jogar contra um time ter que marcar. Ou seja, perdeu alguém na zaga, um titular da sua zaga, e você jogar desse jeito. Então é impossível não criticar a escalação de saída dele, tanto é que ele mesmo chegou à conclusão que estava errado, que ele trocou no intervalo. Nem é muito da Dorival trocar no intervalo desse jeito, e ele trocou e colocou o Lucas, que não sei se estava programado para jogar 50 minutos ou
ou 45, mas há uma diferença. Tudo que aconteceu na partida de ontem é condicionado a estar 1-0 com 2 minutos de jogo. Que o Atlético ia fazer essa partida, me parecia claro. O Atlético precisava sair minimamente menos um bi do que ele saiu do Mineirão na quarta-feira para ficar em São Paulo e jogar quarta-feira, senão é WO na quarta-feira. Então ele chegou para jogar contra um time que ganha de todo mundo em casa, apesar do jogo anterior não ter vencido o Bahia, mas tinha feito um jogo absolutamente intenso contra o Bahia, às 11 da manhã, pensou o Felipão, o São Paulo fará igual, mas o São Paulo não fez igual. Então, eu acho que não dá para amenizar a crítica nisso. Em relação à coletiva, essa é a minha leitura, com pouca informação para fechá-la, mas de conhecer as coletivas do Dorival, do mesmo jeito que ele usava esse tempero morno para abrandar o vestiário do São Paulo, me parece que nesse momento ele faz isso na coletiva para abrandar a crise que só não existe porque chegaram os reforços. Então não tem presidente que fala, os jogadores quando falam não tem nenhuma liderança explícita para dizer o que está acontecendo. Então acho que quando ele fala ali, ele fala para convertido, ele fala para a comunidade são paulina que nesse momento se vê nervosa com a possibilidade de sair de 2 Copas e estar com 26 pontos. Então, eu me reservo o direito, gostando muito do Dorival, de não acreditar em uma linha do que ele falou. Acho que nem ele acredita no que ele falou na coletiva. Imagino que internamente a postura é outra. Mas se no Flamengo ele tinha que ser o administrador da temperatura intramuros, porque a temperatura do vestiário do Flamengo é que era alta, mais do que da torcida, a torcida era mais do vestiário, o São Paulo é o contrário. Até pela carência de títulos. Então, me parece que de uma forma que a gente pode criticar sim, porque a coletiva ele fala sobre coisas que a gente não vê. Ele não pode falar que o futebol foi resolvido por lances pontuais. Normalmente é lance pontual. O resultado do futebol é 1-0, 2-1, nunca é 15-0. Não adianta você ter 15 chances no gol, a chance de você fazer 15 gols é bem pequena. A última vez que o time fez 15 gols faz tempo. Então, todo jogo, ainda que você possa ver no placar o reflexo domínio de posse de bola de um time ou de outro, o que resolve um jogo de futebol são lances pontuais, é fazer mais gol que o amiguinho. Ontem, o São Paulo, eu acho que até ele marcou bem a falha do Rafael ao dizer isso, mas ao mesmo tempo, como ele chama mesmo? Matheus Mendes, goleiro do Atlético que não joga nunca, fez um bom jogo, mas não tem uma sequência de Matheus Mendes, Matheus Mendes. Defesas, na verdade. Né? Não, teve ali a bola quicando, Bahia, né? O goleiro foi o melhor em campo. Bahia. Então, assim, teve ali a bola quicando dentro da área, teve uma bola na trave quando o jogo estava 1-0 ainda, antes do segundo gol. Não é que o São Paulo não teve nenhuma chance de gol. Teve mais do que contra o São Lourenço. Teve mais do que contra o Corinthians. Teve mais do que contra o Cuiabá. Teve mais, no segundo tempo especialmente. Quando o Lucas entra, a torcida se acende, dá uma rabiscadinha ali do lado direito. Ele faz um drible bonito, ele coloca um tempero até no marcador do Atlético, que não viu o Lucas jogar nos últimos tempos. Ele confunde a defesa. Mas no primeiro contra-ataque ele faz um pênalti. É um baita pênalti. Não, mas o futebol brasileiro é isso aí. Eu queria avisar, encostou, se não, é isso aí. E acabou o jogo. Então, assim, no mesmo jeito que ele pôs fogo no jogo, ele acabou com o jogo. Foi isso que aconteceu. Acho que dá para você ver o copo meio cheio. De fato, ele acende um pouco a partida. Dura 20 minutos. Toma o gol, acabou o jogo. Aí realmente foi todo mundo se arrastando para o final. Eu acho que o Dorival não está isento de críticas. Os últimos são 5 jogos, né? 4 derrotas e o empate contra o Bahia. São jogos com histórias muito diferentes. Aí eu só não consigo achar não consigo falar, o São Paulo está jogando mal porque não faz gol. Ou porque não cria. Não é verdade. Eu acho que a postura do São Paulo também foi errada no jogo contra o Corinthians. Acho que contra o São Lourenço, tinha falado aqui para você, foi errada contra o São Lourenço. Ontem, com todo o respeito ao Rafael, com um time que está pressionado por uma série de resultados ruins, um time que está pressionado que o jogo vai jogar quinta-feira, não tem, tem o jogo inteiro para virar. Não é exatamente assim que funciona, né? Não é exatamente assim. O Atlético entrou em campo moribundo. Ele passou a máscara como chama? Do pânico pro São Paulo, com 2 minutos de jogo. Aí fica aí com a máscara do pânico, né? A máscara do pânico que eles usam na Libertadores. Não é? Passa para o São Paulo, porque aí fica assim, você sente na torcida uma angústia, e aí os jogadores angustiados, e alguns jogaram muito mal ontem. Eu sempre
breco quando eu vou criticar volantes. Mas o Pablo Maia jogou mal ontem. Jogou mal. E eu acho que também jogou sozinho. Também acredito que ele jogou mal também ajuda, porque jogou... Então, exato, tô criticando o Dorival aqui. Ele jogou sozinho, mas ele já jogou sozinho em outras partidas e foi bem. Ontem eu achei que ele foi mal. Então é isso, cara. Primeiramente, todos os créditos aí pro programa G4 da Band Esporte. Link do canal da Band Esporte tá na descrição aí, galera, viu? O programa é todo dia, meio-dia lá. Programa da hora. Marília, o Massini, o Arnaldo e o Tirone, cara, programa da hora. E eu concordo com o que a Marília e o Arnaldo falou. O São Paulo tá jogando mal. Cara, não tá jogando mal. Só que a pressão que o Galo entrou no jogo, com o frango do Rafael, passou todo pro São Paulo a pressão. Né? Porque o São Paulo também tava pressionado de ter vitórias, jogos sem vitória. E a pressão toda pro São Paulo e tal. E o São Paulo perdeu o jogo. O São Paulo contra o Bahia jogou mal? Não. O São Paulo contra o Corinthians jogou mal? Também não. Só que a estratégia foi errada. E agora joga totalmente pressionado contra o São Lourenço. Eu acho de coração que o São Paulo vai passar do São Lourenço. Eu acho que o São Paulo vai passar. Na Bacia das Almas vai passar. Aí domingo vai pegar o Flamengo com todo reserva. O São Paulo joga contra o Flamengo com o time reserva. Porque quarta-feira já vai ter o Corinthians. Agora, caso o São Paulo passe do Corinthians do São Lourenço, aí já é outra conversa. A moral já volta de novo e a gente vai para aquele oba-oba de novo, né? Mas é preocupante. A situação do São Paulo hoje ela é preocupante porque cai de rendimento aonde o São Paulo mais precisa na temporada, que é a classificação. Se o São Paulo passar pro Corinthians, o São Paulo tá na final, pô. Né? E o Flamengo tomou 3-1 do Cuiabá. Então é complicado, cara. Vamos torcer para dar certo. Eu como torcedor tô dando... eu tô rezando, tô dando aquele santo, aquele negócio do santo assim, entendeu? Mas vamos torcer, né? Aquele colar do santo assim, tô pegando assim na mão, tá? Pra torcer, valeu? É nóis, vamos São Paulo!